continuando, tá? Então não é esse Deus aristotélico que se movia em sua própria felicidade. A liberdade, então, seria que antes a liberdade de um trabalho penoso sem fim. Olha só. Um trabalho penoso sem fim, que seria a liberdade. Um trabalho penoso sem fim. A razão que, na nova filosofia, tornou-se o ser autêntico tem de produzir a si mesma e a sua realidade afetiva sempre de modo com material resistente, consiste nesse processo. O que a razão deve produzir não é mais nem menos do que a constituição do mundo para o eu. Deve criar a universalidade na qual o sujeito racional se encontra com outro sujeito racional. Deve ser o fundamento da possibilidade de que se encontre não apenas mônadas autossuficientes, mas também que uma vida comum resulte de um mundo comum. Entretanto, este processo também tem um caráter de não ir mais além do que já é. Não modifica nada. A constituição do mundo é sempre realizada antes de qualquer ação factual dos indivíduos. O indivíduo nunca pode tomar seu próprio processo em suas mãos. Essa mesma dinâmica particular que, ao mesmo tempo, tem medo de fazer de um real algo diferente, domina todas as determinações dessa filosofia da razão. Proclama-se o desenvolvimento, embora o desenvolvimento verdadeiro não seja uma transformação em tornar-se algo diferente. Ao final, chega a nada que já não existe verdadeiramente em si, desde o início. Bom, eu quis fazer um solinho aqui de violão. Tal falta aparecia a essa filosofia como um ganho superior. Né? E para colocar Deixa eu voltar aqui. Música própria. Tal falta aparecia a essa filosofia como um ganho superior, precisamente em sua fase madura. A estática interior de todos os seus conceitos aparentemente tão dinâmicos torna-se clara. Bom, depois a gente vai continuar lendo, talvez até para continuar lendo mais um pouquinho aqui. Todas essas determinações fazem da filosofia idealista da razão a filosofia burguesa. Estou até repetindo um trecho aqui. E ela ainda é, já pelo simples conceito da razão, mais do que ideologia. E o seu emprego é mais do que uma luta contra uma ideologia. O conceito de ideologia só é significativo quando está relacionado ao interesse da teoria pela transformação da estrutura social. Não é um conceito sociológico nem filosófico, mas político. O conceito de ideologia, tá? Que é um conceito político. Trata-se de uma doutrina não em relação a um condicionamento social de cada verdade ou em relação a uma verdade absoluta, mas sim exclusivamente em relação àquele interesse. Há inúmeras doutrinas filosóficas que são meramente ideologias. E, enquanto ilusão sobre as situações sociais relevantes, se inserem de boa vontade no aparato de dominação do todo. A filosofia idealista da razão não pertence a isto, precisamente por ser efetivamente idealista. A ideia da dominação da razão sobre o ser não é definitivamente só uma exigência do idealismo. Com
um instinto seguro, o Estado autoritário luta contra o idealismo clássico. A filosofia da razão viu as relações decisivas da sociedade burguesa. O eu, ich, abstrato, a razão abstrata, a liberdade abstrata. Nessa medida, ela é a consciência correta. Consciência correta. Estou. Nessa medida, ela é a consciência correta. A razão pura deve ser a razão independente de todo espírito. O empírico parece tornar a razão dependente. Tem o caráter de sua estranheza. A limitação da razão ao processo teórico e prático puro implica a autossuficiência da má facticidade. Entretanto, implica aí também a preocupação com o direito dos indivíduos, com o que é melhor do que o sujeito econômico, com o que ele fica fora do processo de troca universal da sociedade. O idealismo tentou manter limpo, ao menos, o pensamento. Ele possui um duplo papel característico: opor-se tanto ao verdadeiro materialismo da teoria crítica da sociedade, quanto ao falso materialismo da praxis burguesa. No idealismo, o indivíduo protesta contra o mundo na medida em que ele mesmo e o mundo podem ser livres e racionais no pensamento. O idealismo é, no sentido plenamente essencial, individualista. Sem dúvida, ele entende a singularidade do indivíduo em termos de autossuficiência, propriedade, e todos os esforços pelos quais se deve constituir assim o sujeito do entendimento no mundo intersubjetivo continuam sendo problemáticos. O outro eu, ich, sempre pôde ser relacionado ao ego, em alemão, unicamente de modo abstrato. Permanece um problema do conhecimento puro ou da ideia pura. A pureza do idealismo também é ambígua. As verdades supremas, tanto da razão teórica quanto da razão prática, devem ser puras. Não precisam fundar-se na facticidade. Contudo, para salvar tal pureza, exige-se que a facticidade seja deixada na impureza. O indivíduo permanece entregue a essa não-verdade. Todavia, a preocupação com o indivíduo manteve por muito tempo o idealismo de dar a bênção ao sacrifício do indivíduo ao servir de falsas coletividades. Muito crítico esse texto. Espero conseguir terminá-lo logo e depois poder comentar um pouco. Tá? Muito importante esse texto. Herbert Marcuse. Tá? Então, dê o seu joinha e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E eu acho que eu não vou sossegar enquanto eu não terminar esse texto. Ele vai da página 173 até a página fazer um solinho aqui de violão 159. Quando for lá em casa. Beijo a todos e até o próximo vídeo. Outros, né? E pra colocar uma música própria